Você tem costume de deixar tudo para a última hora? Saiba quais os procedimentos que você deve fazer e o tempo que você precisa para estar bem nas festas de fim de ano. Meu nome é Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o dermatologista Dr. Ricardo, e ele vai contar pra gente os prazos, que procedimento que a gente deve fazer com uma certa antecedência para o Natal, para o Réveillon, e por que, Ricardo, a gente deve ter esse planejamento para essas festas. Ei, Renata, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Renata, aqui no Brasil é muito comum as pessoas deixarem tudo para a última hora. Tudo para a última hora. Porém, quando a gente pensa nessa parte estética, a gente tem dois problemas, pensando aí nessa questão da última hora. Um é que uma série de procedimentos estéticos, eles precisam de um tempo para que você tenha o resultado. Então, por exemplo, uma toxina botulínica, ela não faz efeito imediato. Sim. Ela demora pelo menos 1 semana a 2 para ela conseguir paralisar a musculatura e você ter um resultado pleno. Um peeling, por exemplo, ele vai ter um tempo aí de descamação, de recuperação, que demora pelo menos 1 semana, 15 dias para que você tenha resultado. Então, se você tem uma festa, uma formatura, você tem que se planejar. Exatamente. Você não adianta fazer muito em cima, porque você não vai ter o resultado que você espera. E o outro problema que a gente tem é que alguns desses procedimentos, em especial os minimamente invasivos, em geral, eles não dão grandes complicações, mas alguns desses procedimentos são feitos com agulha, com cânula, eles podem levar a algum pequeno hematoma local, alguma alteração de formato da pele local, que pode melhorar ao longo do tempo, mas a curto prazo ele pode estar marcado. Então, se é uma festa, se é um evento, fazer, por exemplo, um preenchimento, ou um botox, ou um bioestimulador, muito em cima da hora, pode ser um risco, né? Claro que isso é proporcional ao tipo de procedimento que você faz. Uhum. Ter um hematoma, por exemplo, com botox é muito mais raro do que com um preenchimento, que é mais raro do que com um bioestimulador, por exemplo, onde você vai fazer uma área muito maior. Então, o número de punções, o número de agulhadas também conta, né? E tem alguns procedimentos também que demoram mais para fazer efeito também. Eles têm um prazo para começar a fazer efeito, né? Sim. Falando em separadinho, né? Se a gente pensar no botox, a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é feita com uma agulha muito fininha, mas a aplicação é com agulha. Não costuma dar nenhum hematoma, mas pode dar algum roxinho? Pode dar algum roxinho. E quando dá? Sempre quando tem um evento importante. Sempre quando tem algum evento importante. Né? Vai casar? Pronto. É melhor fazer antes. Com antecedência, exatamente. E aí esse roxinho, às vezes, ele vai demorar aí, às vezes, uns 4 dias, uma semana. Não é nada demais para quem não tem um evento, mas para quem tem, se ficar com um roxinho pequenininho, mesmo que seja pequeno, às vezes pode incomodar. Exatamente. Mas de todos, eu ainda acho que a toxina botulínica é o que menos dá confusão, né? Assim, em termos de cor. Por exemplo, se ficar com alguma pequena assimetria, se você faz com antecedência, você consegue corrigir essa assimetria. Sim. Né? Se você faz muito em cima, às vezes não dá tempo de fazer esse tipo de correção. Então é um procedimento que assim, não deve ser feito com prazo tão curto. Em geral, o efeito maior da toxina botulínica é mais ou menos com 10 dias, né? Assim, é entre 7 e 14 dias, é próximo a 10 dias. Então, no mínimo, você tem que fazer com os 10 dias de antecedência. Se você for pensar nessas correções, se tiver alguma simetria, o ideal seria fazer pelo menos uns 20 dias antes. Para dar tempo de você fazer a correção e ela também funcionar de forma plena. Principalmente se for a primeira vez, né? Porque Exato. Muitas vezes as pessoas fazem um botox pela primeira vez quando tem uma festa, uma formatura, um casamento, uma festa de final de ano, e não estão habituadas a saber o que gostam, o que não gostam. Né? Se a sobrancelha, às vezes tem pessoas que gostam de sobrancelha mais elevada, outras mais aberta. Então, conforme você vai tendo confiança no médico, é que você vai conseguindo chegar no que fica melhor para você. Né? Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, às vezes paciente, por exemplo, que tem sorriso gengival, que sorri, aparece muito a gengiva, às vezes a pessoa pede, faz o pontinho para sorriso gengival para segurar um pouco mais. É um ponto que o resultado estético é ótimo. Geralmente fica muito bom. Mas tem pacientes que acham muito estranho
a diminuição de mobilidade do lábio superior. Então a pessoa fala, eu achei muito estranho que mexe um pouco menos do que era o normal. Então é importante fazer com antecedência, até para que você se acostume com aquilo. Se você tem algum evento, alguma festa, e no final do ano isso é muito evidente. Se você está se sentindo bem, você fica mais bonito, você se sente mais bonito. E se faz alguma coisa que está te travando, talvez você não tenha essa mesma desenvoltura, vamos dizer assim. E fora a agenda, né, Ricardo? Sim, que também costuma ser mais lotada nessa época do ano. A agenda fica mais cheia, né? Sim. E aí esse paciente talvez não consiga aquela data específica para ter aquele tempo hábil para fazer esse procedimento. Isso. Pensando, por exemplo, nos preenchimentos, Renata, os preenchimentos, o efeito dele, preenchimentos com ácido hialurônico, o efeito é imediato. Então, diferente da toxina botulínica que teria esse tempo para você perceber o resultado, o preenchimento não tem esse tempo para percepção do resultado. Ele é de pronto, né? Se você acabou de fazer, você vê como que vai ficar. Porém, a gente sabe que esses preenchedores, eles puxam um pouco de água para o local onde eles são aplicados e ele molda um pouco mais nos dias seguintes. Então, geralmente, você tem aí mais ou menos uma semana depois um resultado muito mais harmônico do que no próprio dia que você fez. E como são procedimentos que geralmente são feitos com agulhas e cânulas, eles têm algum risco de hematoma também. Mas esse período aí é mais curto, por exemplo, do que da toxina botulínica, né? E tem um risco também da pessoa fazer e querer preencher mais um pouquinho, né? Fez ali, às vezes a gente faz um pouco para menos, para não ficar exagerado, mas depois vê que cabe um pouco mais. Sim. Se tiver um evento muito em cima, ela não vai ter essa oportunidade de fazer, por até exemplo, de fazer outras áreas, né? Outra coisa que tem, por exemplo, tem áreas que hematomas são bem raros. Então, por exemplo, preenchimento de região malar, preenchimento de top model look, para destacar, por exemplo, a linha de blush, eles são preenchimentos que raramente dão hematoma, que raramente dão roxinho. Mas preenchimentos, por exemplo, que pegam região próxima dos lábios, frequentemente dão lesões arroxeadas. Frequentemente, em especial na parte inferior, mento, sulco látero-mentual, eles são locais onde a gente tem muito mais hematoma. Lábio, por exemplo, ele incha muito. Então, por exemplo, lábio eu sempre falo com a pessoa, olha, você não pode ter compromisso imediatamente depois, porque nas primeiras 24, 48 horas incha muito mesmo. Mesmo que se você colocar gelo, se você usar alguma medicação para inchar menos, vai inchar mesmo que seja um pouquinho. Mas com uns 4 a 8 dias, ele já desinchou e já está num tamanho legal. Mas teria que fazer com essa antecedência para você não estar também com aquele lábio tão inchado num evento, por exemplo, de final de ano. E quando fica roxo, Ricardo, demora mais ou menos quanto tempo para esse roxo ir desaparecendo? Depende do tamanho da lesão, do tamanho desse roxinho, Renata. Os roxos que são muito pontuais, por exemplo, uma toxina botulínica que é bem pontinho, que é só aquela agulha fininha, geralmente com uns 4, 7 dias ele costuma desaparecer. Quando é uma área maior de roxo, às vezes demora uma semana ou até 2 semanas para desaparecer. Então o tempo pode ser um pouco prolongado. Então, por isso também a antecedência... O ideal seria a pessoa, pelo menos com 1 mês de antecedência para esses procedimentos? De preferência, de preferência 1 mês, no máximo uns 15 dias antes, né? Assim, para dar tempo de clarear. E o bioestimulador? O bioestimulador, se a gente pensar nos que são à base de ácido polilático, por exemplo, o Sculptra, o Renova, ou se a gente pensar naqueles de hidroxiapatita de cálcio, por exemplo, o Radies, ou, por exemplo, o Renova Diamond, né, assim, que são de hidroxiapatita, eles têm um tempo maior para o efeito de bioestímulo. Então, assim, os que são à base de ácido polilático, em especial o Sculptra e o Eleva, eles demoram mais ou menos 1 mês e meio a 3 meses para você começar a ver o resultado. E o melhor benefício é praticamente 6 meses depois da aplicação. Então, se você faz agora, por exemplo, pensando no Natal, no Ano Novo, com um pouco mais de 1 mês de antecedência, você não vai ter o resultado esperado. Né? Assim, o melhor resultado é esse de 3 a 6 meses depois da aplicação. É sempre lembrar que estética é planejamento, né? Exatamente, Renata, é se planejar. É planejar. Até para caber no orçamento, ficar com um preço melhor, você ter um resultado desse cuidado, né? Exato. Quem deixa muito para depois acaba arcando com vários procedimentos, às vezes de uma vezada só.
Sim. E os fios? E esses de hidroxiapatita de cálcio, eles têm a vantagem, ou de policaprolactona, eles têm a vantagem de ter junto com o bioestímulo um produto que volumiza. Então eles até têm um resultado inicial, porque ele tem um efeito volumizador. Esse efeito volumizador é menor do que o de um preenchedor, mas eles têm esse efeito inicial que dá resultado quase que imediato. E depois eles vão ter esse efeito a longo prazo de produção de colágeno, né? Os fios, Renata, quando a gente pensa no fio liso, esses de PDO liso, eles têm um efeito imediato por ocupar espaço, que não é o melhor benefício dele, mas, por exemplo, quando você faz em área de pálpebra, quando você faz em área de código de barras, por exemplo, ou na região da glabela, onde tem aquela marquinha do 11, eles já têm um efeito imediato porque ele ocupa um espaço e firma um pouco a pele, mas esse não é o melhor benefício. E o melhor benefício geralmente é mais ou menos 1 a 3 meses depois da aplicação, que é quando você tem um estímulo maior de colágeno. Os fios que são de tração, que são aqueles que têm como se fossem ganchinhos, né? Assim, seja o PDO espiculado ou, por exemplo, um fio de ácido polilático como um silhuete, né? Assim, eles têm um efeito imediato de tração, mas ao mesmo tempo que eles têm esse benefício do efeito imediato de tração, eles podem, em algumas ocasiões, dar pequenas dobras na pele. E essas dobras, às vezes, demoram um pouco para sair. É possível retirar manualmente, o médico consegue fazer isso, o médico experiente de tirar, mas toda vez que você tira essas dobras, você também perde um pouco na elevação e no efeito lifting que ele estava tendo sobre a pele. Então diminui um pouco esse efeito do tratamento. Então também não é bom fazer muito em cima da hora. É melhor fazer com pelo menos 1 mês de antecedência para ir acostumando, sumir essas dobrinhas, se tiver algum roxinho, sair também com antecedência. Até para a pessoa não ficar apavorada. Tá chegando o evento, tá chegando, né? Como que eu faço uma agora? Festa, o que eu vou fazer e ainda não chegou naquele resultado que eu queria. E além desses todos, tem 2 que aqui na clínica você acaba fazendo muito mais do que eu, que é o ultrassom microfocado. Sim. Né? Sim. E ele também tem um tempo, né, Renata? Como que funciona ele? Ele também tem um tempo. O ultrassom microfocado, você demora aí uns 3 meses para começar a ver o efeito da produção do colágeno, elastina dele. A gente tem um efeito na hora que é um efeito de tração da primeira ponteira, né? Que é onde a gente trabalha a fáscia muscular. Você consegue já ver, mas não é o resultado final dele. Isso. Né? Ele tem esse lift inicial, esse efeito de sustentação inicial, mas ele tem o efeito de produção de colágeno, que melhora, e aí esse resultado é com 2, 3 meses. E o colágeno, ele querendo ou não, ele demora por si só a ser produzido. E não tem nada que a gente consiga fazer para acelerar isso, ou tem? Não tem muita coisa, a não ser o próprio procedimento. Né, que já está sendo feito ali. Isso. E o outro são os peelings, os peelings. Né? O peeling que eu faço, ele demora mais ou menos em torno de 1 semana, 10 dias, né? Depende da pele da pessoa. Então, fica uma pele muito bonita depois que faz o peeling, mas também é um procedimento que, se por acaso a pessoa tiver uma alergia, né, precisar... Se tiver uma descamação a mais, uma vermelhidão, algum desconforto... Tem que ter um prazo para recuperar. Fica muito bom, muito bonita, a pele fica viçosa, fica... As pessoas, né, perguntam o que é mais hidratada, mais bonita, mais clara, mas precisa de fazer o pós com cuidado e... não com tanta pressa, né? Porque às vezes a pessoa na pressa também, ela começa a querer fazer com que o peeling ande mais rápido. Aí quer tirar as peles, né? Quer esfoliar. E a pele ainda não está preparada ali para... Tem que esperar ir soltando devagarzinho, sozinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se estiverem gostando, se inscrevam no canal. Para mim, para o Dr. Ricardo, é muito importante ter você por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, Ricardo. E a gente se encontra no próximo podcast.